e Deus vai abençoar. Deus me deu uma palavra, eu quero partilhar com vocês sobre Deus procura filhos verdadeiros. Pode acender todas as luzes para mim, por favor. Deus procura filhos verdadeiros. Pode acender também aqui, isso, tá bom. Deus procura filhos verdadeiros. Você já parou para pensar e para observar alguns pontos? Que há uma diferença entre o verdadeiro e há uma diferença, então, entre o falso, né? Não sei se você já reparou, mas você pode pegar duas notas de 100. Elas são muito parecidas, quase que idênticas. Mas ali, então, de repente, uma tem validade, mas outra, que é falsa, ela não tem validade nenhuma. Se você chegar em um lugar, então, para comprar com aquela que é falsa, a probabilidade de você até ser preso é muito grande. Ou você, então, responder, né, um processo diante dessa situação. Porque o falso não tem o mesmo valor do que o verdadeiro. As pessoas podem teimar, as pessoas podem tentar, as pessoas podem, então, fazer o que for. Pode ver que aquilo que é imitação, ele não dura tanto quanto aquilo que é, então, original, aquilo que é, então, o verdadeiro. Não é verdade? Geralmente você compra uma coisa xing-ling, vai ser bonito, né? Mas você vai perceber que logo, né, esse xing-ling vai acabar, ele vai quebrar, ele não vai, então, durar. As coisas, então, verdadeiras, elas são, então, duradouras. E, diante dessa verdade, nós vamos olhar para a vida dos cristãos de hoje, das pessoas que estão dentro de hoje, da igreja hoje, e nós vamos perceber pessoas que são verdadeiras e pessoas, então, que são falsas. Pessoas que estão, então, com o coração aberto para receber a presença de Deus e pessoas que não. Pessoas que estão apenas vivendo seus momentos, apenas vivendo, então, né, as circunstâncias da qual, então, a vida está passando. E ali nós vamos perceber que alguns conseguem romper e outros, infelizmente, não conseguem romper. Elas travam, então, em meio à sua vida, elas bloqueiam, então, em meio à sua vida e os problemas, então, eles surgem. A pergunta é: você é falso ou você é verdadeiro? Diante de Deus, você é falso ou você é verdadeiro? A palavra do Senhor nos ensina que existe alguns tipos de prova. E a prova maior que nós temos que passar é a prova do fogo. E a prova do fogo, somente o ouro, ele consegue, então, passar, porque o ouro, ele derrete, mas ele não perde a sua essência. O ouro, então, ele se deforma todo, mas ele não perde o seu valor, ele não perde a sua essência. Nas provas, o ouro, então, não muda, ele não tem variação, ele fica com a mesma situação e com a mesma circunstância. E diante dessa situação, eu quero ler com você Êxodo capítulo 18, versículo de número 21. Êxodo 18, versículo de número 21, vai estar aqui no telão também para você acompanhar. Deus procura filhos verdadeiros. Cadê os filhos verdadeiros? Você que está aqui na nossa transmissão online, no Facebook ou no YouTube, você é um filho verdadeiro ou não diante de Deus? Coloque aí nos comentários para a gente, então, sabermos. Êxodo 18, 21 diz assim o texto: procura dentre o povo homens capazes, diga comigo, capazes, tementes a Deus, diga comigo, tementes a Deus, homens de verdade, diga comigo, e que aborreçam a avareza. Isso. E aí ele continua dizendo: põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe, então, de 10. Que o Senhor, ele venha revelar no nosso coração essa palavra da forma que nós precisamos nessa noite, amém? O texto aqui fala, irmãos, o povo tinha saído do Egito, milhões de pessoas tinham então acompanhado Moisés,
E no decorrer então desse tempo, no decorrer então dessa travessia, ali então os problemas surgiram. Deus usa a vida de Jetro, o sogro de Moisés, chama então Jetro e fala para Jetro: olha, você precisa então ajudar esse sujeito lá. E ele chega lá então, fala com Moisés e dá então as direções para Moisés. E é uma das direções que ali Deus, através da vida de Jetro, foi para Moisés, é que ele precisava procurar homens de verdade. Como nós estamos aqui em um ambiente onde tem homens e mulheres, então nós vamos aqui ajustar essa palavra, que Deus ele está procurando homens e mulheres de verdade, verdadeiros, homens e mulheres verdadeiros, não falsos, mas verdadeiros, pessoas então verdadeiras. E aqui então hoje eu vou dar algumas características para você do que é então ser um homem e uma mulher verdadeiro, para que você venha então se amoldar, porque irmãos, eu sei que é bom a cura, eu sei que é bom o milagre, eu sei que é bom a porta aberta, a prosperidade e tudo mais, mas tem uma coisa: a salvação, irmãos, é somente para aqueles que são de verdade. Quem não é de verdade, a salvação não vai existir para a vida dessa pessoa. Essa pessoa não vai conseguir alcançar a salvação. Por que ela não vai conseguir alcançar a salvação? Porque se ela for então uma pessoa mentirosa, ou se ela for uma pessoa então diferente, né? Sem ser de verdade, né? Uma pessoa falsa. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver aqui, Moisés ele disse assim: procure homens capazes. Diga comigo, homens capazes. Eu fui então e fiz uma pesquisa rápida sobre o que é ser homens capazes, cheios de habilidade, de unção, de graça, de talentos, de conhecimentos, homens que são bons no que fazem, especialistas, dotados de inteligência, aptidão e instrução, homens e mulheres capazes. Nós vamos olhar então para a vida e as pessoas querem que as coisas dê certo, mas elas não são capazes. Elas não são pessoas que se ajustem, que se atualizem, que busquem conhecimento. Elas não sabem então muito bem o que querem. Repare que nós perguntamos para algumas pessoas novas, e até de já meia idade para frente, o que você deseja para a vida? Não deseja muita coisa. Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela estava dizendo assim que hoje muitos jovens, eles querem um trabalho em casa, que ganham bem, que não se sujam e de preferência que não soa. Só que aí você vai ver, e é possível você ganhar bem, estar em casa, não se sujar. É impossível isso aí, trabalhar em casa. Mas para isso a pessoa precisa se estudar. A pessoa precisa se formar, dedicar-se, etc. e tal. Por quê? Porque se a pessoa não for capaz, ela não consegue. Você já parou para perceber que essa vida e essa terra não tem lugar para as pessoas mais ou menos hoje? As pessoas mais ou menos estão ficando tudo para trás. As empresas, elas querem quem? Os melhores, os mais capacitados, os melhor preparados. É ou não é? Já parou para pensar sobre isso? As pessoas então, elas precisam evoluir. As coisas não podem ficar do jeito que era. Nós não podemos ficar olhando para as coisas para trás e falar assim: poxa, Deus não está ajudando a minha vida. De repente a pessoa é dizimista, de repente a pessoa vem na igreja constantemente, mas não vê uma evolução na vida dela. Aí quando ela não vai ver uma evolução na vida dela, você vai perceber que ela não busca conhecimento. Ela não melhora a sua performance. Ela não consegue então de forma alguma fazer com que as coisas,
avance, porque ela está travada. Existe a lei da capacidade. Cada recipiente, ele só consegue transportar aquilo que ele então, por exemplo, essa caneca. Eu não consigo colocar 1 litro de água dentro dessa caneca. Eu só consigo colocar alguns ml de água nessa caneca. Então, se eu tentar colocar 1 litro, ela vai então derramar, eu vou desperdiçar. Assim também é a vida de algumas pessoas. Elas estão limitadas. Elas estão paralisadas. Elas não conseguem avançar. Elas estão com as mesmas travas de quando era lá atrás. Nós precisamos, e Deus, Ele conta com homens e mulheres capazes aqui nessa terra. Deus, Ele quer abençoar os seus filhos. Deus quer colocar os seus filhos então em lugares de destaque, em posições então diferenciadas. Mas para isso, você precisa ser capaz. E para ser capaz, você precisa se capacitar. Estamos no começo do ano, você já percebeu que pode-se voltar a estudar, pode-se então cursar uma faculdade, pode-se então dar um salto então na sua vida. Para quê? Para que você possa então galgar novos horizontes e viver então em novos lugares. Homens cheios de habilidade, homens então com unção, com graça, com talentos. Cada um de nós, Deus colocou talentos sobre a nossa vida. Nós temos talentos em nossas mãos. Só que muitas pessoas enterram os seus talentos, escondem os seus talentos e não vão conseguir então avançar. É necessário com que você então busque esse discernimento de Deus para que você possa colocar os talentos então à frente, conhecimentos, homens que são bons no que fazem. Alguns anos atrás eu ministrei uma palavra sobre excelência. E a excelência, irmãos, vão fazer você avançar. Tudo que você for fazer, faça com excelência. Não faça de qualquer maneira. Existe uma forma de fritar ovo e existe outra forma de fritar ovo. Existe uma forma de fritar bife e outra forma de fritar bife. Você pode pegar o bife, depende da forma que você fritar, ele vai ficar esturricado. De repente, a forma que você ficar, ele vai ficar então suculento. Os trabalhos, eles precisam ser feitos de acordo, da melhor maneira possível. Você precisa ser uma pessoa expert naquilo que você faz, de uma maneira então brilhante, agindo então de uma forma correta. Para quê? Para que Deus possa então te levar a novos níveis, a novos lugares, a novos patamares. Então você precisa ser especialista. Aptidão e instrução. Tem gente que quer fazer algo, mas não dá para fazer. Tem gente que não nasceu para aquilo, irmão. E você não pode ser tolo, ficar então batendo a cabeça no negócio. Você sabe que não é para você. Ou pula esse negócio, vai para outro canto. Acerta então outra coisa, para que você possa então fazer e chegar então ao destino que Deus tem. Então Deus, Ele procura homens capazes, mulheres capazes, né? Em casa, no trabalho, na sociedade, pessoas capazes. Segundo, pessoas tementes a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E as pessoas perderam o temor. Perderam o respeito com Deus, com as coisas de Deus, com as coisas sagradas. O que é uma pessoa temente a Deus? Que reverenciam a presença do Senhor. É uma pessoa que mantém a boa consciência. É uma pessoa que anda em santidade. É uma pessoa que guarda o seu coração. É uma pessoa que não aprova aquilo que Deus reprova. É uma pessoa que ama o que Ele ama e odeia o que Ele odeia. Nós precisamos então ser pessoas tementes a Deus. Uma pessoa que então olha para as coisas e fala assim: poxa, o que é certo, o que é errado, é errado.
Eu já falei aqui já várias vezes, irmãos, e a vida, ela, com certeza, ela vai então girar, e nós vamos então passar colhendo tudo aquilo que nós plantamos. Isso é fato. Não pense você que você não vai colher aquilo que você plantou, porque irá. Nós vamos plantando e voltamos colhendo. E quem semeia vento, colhe tempestades. Nós precisamos ser pessoas que agimos de forma diferenciada. Homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus, que estão realmente com a sua fé firme no Senhor. Onde você estiver, no lugar que você estiver, no ambiente de trabalho que você estiver, na rua, em casa, em qualquer lugar, mas você então está ali com o temor do Senhor no seu coração. Você não é crente só dentro da igreja, você não é um cristão só dentro da igreja, você é em todos os lugares por onde então você for. E o cristão, ele não é só uma parte que é cristão. Os olhos é cristão, a boca é cristã, o corpo é cristão. Em cada uma das áreas então da nossa vida, nós precisamos então nos posicionar, porque se nós não nos posicionarmos, o inimigo vai roubar então cada um de nós. Então Deus fala assim para Moisés: olha, procure homens capazes, pessoas então alinhadas. Procure também homens então que sejam tementes a Deus, pessoas então que temem a Deus, não é? Pessoas que se preocupam. Poxa, mas se eu fizer isso, essa pessoa vai vincular meu nome com o de Deus. Essa pessoa vai então olhar e vai ver: poxa, esse rapaz vai na igreja, essa mulher vai na igreja, está fazendo isso. Não, nós agimos de forma diferenciada, porque nós temos o temor, tementes a Deus diante dessa situação e diante dessa circunstância. E ele continua dizendo que odeiam a avareza. Existem pessoas que são avarentas, existem pessoas que são mesquinhas, existem pessoas que então, esconde o pão para que o outro não veja o pão, esconde o chocolate para que o outro não coma o chocolate, esconda então as coisas. Então nós não podemos ser assim. O que é uma pessoa avarenta? Não são apegados. Os que odeiam a avareza são pessoas que não são apegadas aos bens materiais. Sabe por quê, irmãos? As coisas não são mais importantes do que pessoas. Os bens materiais não são tão importantes quanto a vida que nós temos. De repente eu vejo o pai, eu vejo pessoas. Eu me lembro de uma vez, nós havíamos pintado a nossa casa. A Débora era criancinha. E aí de repente passou uns dias, tinha lá um desenho, né, meu bem? Na parede da sala. O que é isso? A Arca de Noé. Lembra disso, bem? Qual deles que pegou nossa mesa novinha que nós tínhamos comprado? A Dé também. A arteira. Compramos uma mesa, colocamos a nossa sala de jantar. Aí de repente a Dedé escreveu o nome, né? Na mesa de madeira, com a faquinha. Eu comprei, irmãos, um rádio da Pioneer, do Golfinho. Top. O cara trouxe para mim, não sei de onde que ele trouxe. Pagamos caro. A Dé colocou moeda dentro. É a Dé, né? É a Dé também, né? É tudo ela, né? Pegou a moeda, pensou que era cofrinho. Mas pergunta quando ela apanhou por causa disso. Sabe por quê? Porque nós sempre entendemos que as coisas não são mais importantes do que as pessoas. Nós ensinamos. Claro que não deve fazer isso. Mas está feito. Vai fazer o quê? Vai espancar a criança? Bem que dá vontade, mas não dá, não pode. É verdade ou não é? Então, a pessoa avarenta é aquela pessoa, irmãos, que ela fica bitolada. Ela compra um carro e o carro não pode sujar.
Ela pinta a casa e a casa não pode sujar. A casa não pode desarrumar. Não pode ter bagunça, não pode ter nada. Nada pode... Aquela pessoa fissurada. Nós não podemos ser pessoas apegadas a esses bens materiais. Os bens materiais, eles passam. A palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos depositar o nosso tesouro, então, em coisas que traça e ferrugem, então, consome, porque isso são passageiras. Pessoas que não são gananciosas. Pessoas que só querem para elas. Eu tenho uma verdade comigo, irmãos. Em nenhum negócio, se for para perder, que perca eu. A pastora sabe disso aí. Nós já fizemos vários negócios já dessa natureza. E se for para perder, prefiro eu perder do que alguém perder por mim. Mas tem pessoas que não. Ele não perde por nada, ela não perde por nada. Ela é gananciosa. Ela quer tudo. Não sufocam a família por causa do trabalho. Tem pessoas que sufocam a família por causa do trabalho. Querem então, sabe, perde todo o tempo, perde todas as oportunidades, não consegue ver o filho crescer, não consegue ver então a família avançar, não consegue então ter uma vida de qualidade, porque ser próspero, uma das questões de ser próspero é você ter uma vida de qualidade. E hoje, o que menos está acontecendo é isso, porque a hora que você vê para as casas, está cada um então num canto, e muitas vezes cada um no celular. Esses dias atrás, acho que foi ontem mesmo, nós estávamos vindo de Pradópolis, e ainda o Sidão ainda comentou ainda, né? Nós descendo uma rua, um monte de gente na frente da calçada, da rua, várias pessoas, todo mundo no celular. Acabou aqueles papos que todo mundo tinha, agora é só celular. Está todo mundo ali, sabe? Então, pessoas então que estão perdendo as coisas, né? Não querem tirar vantagem dos outros. Tem pessoas que só querem tirar vantagem dos outros. No trabalho, nos negócios, em qualquer outro lugar, até mesmo na família. Não exploram ninguém. Nem ganham dinheiro ilicitamente. Se tem uma maldição na vida da pessoa, é um dinheiro ilícito chegar então para a casa dela. Um dinheiro então que não é certo. Não é um dinheiro então sadio para chegar então para a vida dela. Irmãos, isso é uma maldição terrível. A nossa vida como cristão, nós temos que ter uma vida de alinhamento. Mas amam as pessoas e usam as coisas, em vez de usar as pessoas por amor então das coisas. Deus aqui então coloca para a nossa vida 3 pontos para nós olharmos e identificarmos. Se eu sou um filho de verdade, se você é um filho de verdade, se nós então estamos andando de uma forma correta, se nós somos capazes naquilo que nós fazemos, se nós estamos capacitados para fazer aquilo, estamos buscando então a melhoria, se nós tememos a Deus, e se nós então somos uma pessoa que desviamos o nosso coração da avareza, nosso coração não pode ser preso a coisas. Sabe por quê? Tudo isso irá passar. Todas as coisas que você faz irá passar. E eu digo, quando eu era mais jovem, eu tinha muito mais, vou dizer essa palavra, ganância para ter ou para ser, mas a ponto que o tempo passa, você vai percebendo que existem algumas coisas que não faz sentido para a tua vida. Você vê que tudo isso acaba passando, e a hora que você vê, você já perdeu algumas pessoas no meio do caminho, você já deixou para trás algumas coisas no meio do caminho, e aí não dá para voltar mais, porque a morte, ela define então a vida de alguém. E nós precisamos então aproveitar cada um dos momentos, cada uma das situações, cada uma das circunstâncias, e ser verdadeiro no Senhor, ser pessoas autênticas então diante de Deus. Por que Deus está trazendo isso para nós dessa maneira hoje, nessa noite? Nós precisamos olhar para a nossa vida, olhar para o nosso caminho, olhar para aquilo que nós estamos fazendo e observar se realmente estamos trilhando o caminho correto que Deus ele tem, ou se estamos então olhando para um lado, olhando para o outro e apenas deixando a vida passar.
Não deixe a vida passar. Aproveite cada oportunidade, aproveite cada momento e viva verdadeiramente como um filho de Deus. Nós temos esse projeto que nós vamos começar agora dia 23, a semana que vem, do 30 semanas. Quero aqui orientar você que ainda não fez, faça o 30 semanas. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, porque você vai descobrir o seu lugar de filho no reino de Deus. Você vai descobrir o seu pertencimento na família então da fé, diante do Senhor. E você vai então caminhar nessa direção, porque as pessoas estão se perdendo. E ou elas estão então com as raízes de amargura então prendendo ela, ou elas estão então com as soberbas e os orgulhos da vida, deixando então elas com o nariz empinado a cada dia que passa. Nós precisamos estar onde Deus quer que nós estejamos. Viver da forma que Deus quer que nós vivamos. Nós não podemos viver diferente dessa situação. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos então avançar. E aí eu te pergunto, dessas 3 características, você tem as 3? Você tem uma ou 2? Ou você não tem nenhuma? Como está você hoje? Como você se encontra nesse exato momento? Você é uma pessoa que, naquilo que você está fazendo, você está capacitado para aquilo? Eu vejo os jovenzinhos namorando e tal, querendo casar e etc e tal, mas nem sabe o que é família. Não se preocupa em saber o que é família. Não se preocupe em aprender o que é família, porque precisa se capacitar. A mulher precisa se capacitar para ser então, a mulher do fulano de tal. O marido tem que se capacitar para ser, porque são diferentes as coisas. Eu vejo pessoas, irmãos, quantas pessoas que pegaram seus acertos de trabalho, anos e anos trabalhando, ação trabalhista, e de repente monta uma empresa que não funciona para nada. E acabaram perdendo o seu dinheiro. Acabaram então jogando o seu dinheiro no ralo. Uma vida de serviço. De repente, jogou-se tudo fora. Por quê? Porque não buscou conhecimento. Uma vez eu ouvi alguém falar assim: se você tiver 100 mil reais para você abrir uma empresa, você deve gastar 50 mil em conhecimento para essa empresa. E a hora que você tiver então o conhecimento para essa empresa, você pega então outros 50 e você então monta ela. Porque se você montar com 100 sem conhecimento, você quebra, do que você montar com 50 com conhecimento. A nossa vida é resultado daquilo que nós sabemos. Quando nós olhamos para a Bíblia, vemos então que o apóstolo Paulo escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Foi porque o apóstolo Paulo era o mais estudado. Você sabia que tinha discípulos de Jesus que não sabiam nem ler e escrever? Os únicos alfabetizados eram João e Mateus. Os outros não. Só que a história dos outros acabaram. Da maioria deles, né? Pedro conseguiu romper. Foi um diferenciado. E os outros não. Nós precisamos estar capacitados, nós precisamos estar então com a nossa vida alinhada, alicerçada então nesses pontos, para que os propósitos de Deus, eles se cumpram em nossa vida. Eu encerro dizendo com você Isaías 45, versículo 2. Diz assim o texto: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. O Senhor, Ele vai adiante de nós quando nós estamos alinhados. Quando a nossa vida está então organizada, o Senhor é quem faz. Ele vai adiante de nós para então resolver as questões.
Ou você vai na força do seu braço, ou você coloca a sua vida nas mãos de Deus. E se torna uma pessoa capacitada, temente a Deus e que aborrece, que ignora, que rejeita, né, viver de uma forma gananciosa, avarenta, medíocre, então, aqui nessa terra. Existem pessoas que estão vivendo, mas a hora que você chega no final e alguns falam assim: eu trocaria tudo que eu tenho por uma vida de paz e uma vida abençoada. Só que não dá mais. A vida passou. Aproveite que hoje você consegue viver. Aproveite que hoje você consegue então passar. Aproveite que hoje você consegue então ultrapassar cada uma das barreiras e cada uma das situações sobre a sua vida. Vamos recapitular? Cadê os homens de verdade e as mulheres de verdade aqui? Se torne capaz. Seja uma pessoa capaz. Busque os conhecimentos. Estude. Busque em Deus. Ore para que Deus possa abrir a sua mente, seus pensamentos, seu coração, a sua vida. Tenha temor do Senhor. O que é certo é certo. O que é errado é errado. Ame o que Deus ama. Odeie o que Deus odeia. Rejeita aquilo que Deus rejeita. Não aceite aquilo. Avance dessa forma. E todo tipo de avareza, todo tipo de pensamento, então, que possa te oprimir, jogue isso fora no nome de Jesus, para que você possa alcançar aquilo que o Pai tem para a sua vida. E Ele vai na sua frente, endireitando o caminho, ajustando então a sua história e te entregando os tesouros escondidos nessa terra. A Dedé começou um negócio e ela falou assim: nossa, pai, como que deu certo esse negócio assim, tal. Começou a falar comigo. Ela falou assim: olha, isso é sorte, né? Eu disse assim: não, filha, isso é que Deus está mostrando os tesouros escondidos para a sua vida. Deus mostra os tesouros escondidos para nós. E eu creio que alguns de vocês, porque eu digo alguns, porque outros não vão conseguir, porque não querem buscar, porque está acessível para todo mundo, mas alguns irão pegar, irão usufruir dos tesouros escondidos que essa terra tem para nós. E tem muitas coisas ainda a ser descobertas, coisas ainda a serem então, realizadas. E o Senhor, Ele quer preparar isso para a minha vida e para a sua vida, para a sua casa e para a minha casa, para que assim nós possamos avançar em Cristo Senhor. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Feche os seus olhos um pouquinho.